Você carrega a presença dele, você traz a presença de Deus onde você está. Você reunido aqui com os teus irmãos, nós potencializamos a presença de Deus nesse ambiente. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará presente no meio deles. Essa é a palavra, essa é a promessa de Deus, pois ele habita no meio dos louvores. Nós estamos aqui para louvar o seu nome, agradecer o seu nome, olhar para ele no seu trono e engrandecê-lo com as nossas adorações, com nossas mãos erguidas, com nossos hinos nos nossos lábios, com nossas palmas, com nosso coração contrito e quebrantado diante dele. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos. Sabemos que Tu és Deus, Tu és Senhor e Rei. Queremos declarar essas verdades nesse dia, te entronizar, Senhor, entronizá-lo, Deus, através dos nossos louvores, através das declarações que queremos cantar aqui, Deus. Queremos encher esse lugar de adoração da Tua glória, que a Tua glória seja derramada sobre nós, que aqueles que aqui chegarem, que pisarem seu pé nesse lugar, sejam impactados pela Tua glória, Senhor. Sejam transformados pelo Teu poder, Pai. Curados, Senhor. Redimidos, salvos. Se chegou alguém aqui enfermo, que seja curado. Se chegou alguém aqui cativo, que seja liberto, Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder, Deus, do Teu reino na terra. Esse é o Teu reino na terra, Senhor. Nós queremos, como igreja, como povo santo, Deus, levantar um altar nesse lugar, ó Deus, a Ti. Levantar, ó Deus, um trono de louvor a Ti nesse lugar, Senhor. E que os céus sobre nossas cabeças sejam abertos. Que haja uma liberação, Deus, do Teu poder sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Vamos cantar essa canção que não nos diz respeito, né? Essa canção ela diz respeito ao Senhor. Fala dos atributos de Deus, da sua grandeza, fala do quanto Ele é maravilhoso, amém? Então, ore para Ele agora e cante essa canção a Ele.
Universo
Você pode contemplá-lo. Você pode vê-lo com os olhos da tua fé. É com os olhos espirituais que nós contemplamos o nosso Deus. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos e ser envolvidos por essa presença santa, por esse peso da glória de Deus, que enche o lugar, que enche o tabernáculo, que enche o Santo dos Santos. Nós precisamos entrar, o véu já foi rasgado, o acesso está liberado para nós. Entre, querido, faça parte desse momento, dessa experiência da presença de Deus. Sinta mais de Deus, receba da unção nova de Deus que Ele tem para derramar sobre a sua igreja. Aleluia, Senhor. Mas assim, para derramar sua glória neste lugar. Continua falando com Deus e agradeça a Ele, promisa a Ele, deixar
depois da cruz. Antes de você conhecer Jesus e depois que você conheceu. Amém? E que nós venhamos viver sempre o depois da cruz. Sempre em novidade de vida. Sempre tendo testemunhos para contar. Se você decidiu por Jesus, segura na mão dele, não solta. Porque eu tenho certeza que ele não te solta. Que o Espírito Santo nos faça permanecer firmes e fortes na presença dele. Se fortaleçam no Senhor, na força dele. Vamos louvar o Senhor. Carregar
de nós, Senhor, para nos dar o fim que Tu desejas para nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu sempre permanece fiel à Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que é melhor para nós. E nós só temos a Te agradecer, principalmente pela Tua presença que nos mantém de pé, Senhor, todos os dias. Obrigado, Espírito Santo. Plano pra salvar, pago pra selar, silêncio do céu. Diga comigo, resgate e salvação. Resgate e salvação, encher o seu coração, Ele exilou. O plano
Amém. Calma de novo o coração, vamos orar ao Senhor. Mande na tua mão teu dízimo, tua oferta, apresenta a Ele. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã e criança, Senhor, que aprendeu ao caminho da obediência, Senhor, que é dando que se recebe, que é dando, Deus, que é liberado a tua bênção, Pai. Se queremos ver liberados as bênçãos do Senhor, Deus, nós precisamos dar na tua obra. Nós precisamos ter um coração liberal, ter um coração doador. E assim, Deus, nós abrimos, ó Deus, as bênçãos, nós abrimos, ó Deus, as portas, as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Nós temos, ó Deus, essa chave, Pai, para abrir essa porta, Deus, para que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre nós. Quando estivermos retendo, Senhor, no nosso bolso, retendo as nossas finanças, achando que vamos prosperar, Deus, nós não veremos a prosperidade nos alcançando, nós não veremos, ó Deus, a abundância do sobrenatural de Deus, nós não vivenciaremos isso, Pai. Mas em nome de Jesus, ensina a tua igreja a liberar essa porta, a virar essa chave, a entender, Senhor, que é dando que se recebe, é um princípio bíblico, que nós precisamos semear para colher. E esse é o melhor terreno, eu sempre tenho dito isso, é o melhor terreno a se plantar, é o teu reino. E essa semente, Deus, prospere, seja abençoada, santifica esse dízimo, essa oferta, e abençoa abundantemente o dizimista e o ofertante. E nessa manhã, vem no teu altar te ofertar e dizimar. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Esta voz me disse, lê comigo aí, irmão: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Até precisamente ao dia de hoje, os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Feche aí os teus olhos, irmãos. Nós estamos na presença desse Deus Todo-Poderoso, que você e eu adoramos agora nessa primeira parte, entronizamos através dos louvores. O Senhor te trouxe a esse lugar para te abençoar, para ouvir a tua voz, para ver você louvando, cantando e adorando diante da sua presença. E agora, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor traga uma palavra aos nossos corações. Nós somos pequenos, somos humildes, como a tua palavra diz, somos pobres, cegos e nus, meu Pai. E nós queremos, Senhor, nos render diante da tua presença. Assim como o pastor Grissé dizia, quando nós levantamos assim os nossos braços, nós estamos mostrando que nós estamos rendidos diante da tua presença, de que nós não temos nenhuma resistência, meu Pai. Então que o teu Espírito Santo venha agir no meio dessa igreja, que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo, meu Deus.
para que a cada dia nós venhamos saber, meu Pai, que nós estamos nos teus braços, que nós somos lançados aos teus braços, meu Pai. Então eu te peço, me usa como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Eu quero me humilhar diante da tua presença. Eu quero diminuir para que tu venhas crescer, Senhor. Para que tu venhas usar os meus lábios para falar à tua igreja nessa manhã, Senhor. Mas que todo louvor, que toda glória, que toda exaltação, que todo amém, que toda glória a Deus seja direcionado a ti. Porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pode aceitar, irmão. Aleluia. Aqui, irmãos, Ezequiel, ele nos traz uma palavra de exortação. Gostei de ver um menino ali atrás, ó. O menino aí tudo crescendo, né? Antes que ele via nem as cabecinhas dele, agora tá vendo a cabeça tudo estirada. Parece aqueles calunguinhos que ficam com a cabecinha assim. Então a palavra aqui, irmãos, é uma palavra de exortação. Como diz o outro, é lapada. E às vezes a gente precisa levar umas lapadas, né? Eu lembro que eu corria quando a mãe pegava uma varinha. Pegava aquela varinha, eu já sabia na minha mente que ardia alguma parte do meu corpo. E às vezes a gente, diante de Deus, a gente precisa ser lapiado. Levar umas pancadinhas para nos colocar na direção. E aqui em Ezequiel 2, a história ela dá uma continuidade a essa comissão que foi entregue, a essa missão que foi entregue ao profeta Ezequiel. E é tanto que eu intitulei a palavra de hoje como precisamos falar a verdade. Irmãos, tem que ser um lema na nossa vida: falar a verdade, custe o que custar. Diga para o seu irmão assim, ó, fale a verdade, não importa a consequência. E aqui Deus, diante de uma nação rebelde, que a gente viu aqui, uma nação que não queria fazer aquilo que Deus estava ordenando, e Deus, ele toma uma atitude que ele sempre toma, que é enviar profetas. Vocês lembram que quando Deus estava ali no deserto e Deus mandou Moisés reunir o povo, porque o povo queria ouvir da voz do próprio Deus, não queria ouvir por intermédio de Moisés. Eles estavam meio que desacreditando de Moisés. E a Bíblia diz que quando Deus começou ali naquele monte a falar, as pessoas começaram a pedir para Moisés, pedir para Deus parar de falar. Aquela voz de trovão, aquela voz que amedrontava, aquela voz que trazia temor e tremor naquelas pessoas. Então Deus, ele usa os profetas. Diga comigo, os profetas. O profeta, ele tem a voz de Deus nos seus lábios. Ele tem um comando, uma missão que Deus entregou. E quando Deus entrega, a gente só tem que repassar. Tem um versículo que diz que tudo que a gente recebe de graça, a gente tem que passar, repassar de forma gratuita. Porque de graça você recebeu, com a mesma graça você vai repassar. E às vezes, irmãos, o Senhor fala uma palavra ao nosso coração e a gente se cala. Quantas vezes você foi impelido, eu fui impelido a dizer, Jesus te ama. Ou você foi impelido, ao invés de criticar uma pessoa, você chegar para ela e falar, olha, você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Alguém aqui já perguntou se alguém precisa de oração durante essa semana? A gente estava no aniversário da Zeneila ontem, e a irmã dela disse várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, foi várias. É muito bom, e ela está em processo de libertação. É muito bom saber que tem alguém orando e intercedendo por você. E ela sabe que a Zeneila ora por ela, não é, Zeneila? Eu sei que eu estou aqui hoje porque minha mãe e meu pai oravam muito pela minha vida.
Ontem eu disse para a Dani, vamos começar um jejum de 21 dias pelos nossos filhos. Porque nesses 21 dias, nós sabemos que nós precisamos estar com o nosso espírito pronto. Nós estamos em guerra com o diabo, amém ou não amém? Amém. E como o diabo não alivia, a gente não pode aliviar também, irmãos. É vigilância 24 horas. Imagina uma casa que tem uma vigilância de câmeras, de todo tipo de segurança. Se passar de 10 minutos sem segurança, pode acontecer um ocorrido. Eu vejo muitos roubos de portão de alumínio. Não é não, Bebeto? Bebeto aí. O pessoal chega, dá um puxãozinho aqui, encosta o portão para frente e leva. Aí eu disse, eu tenho um cachorro, além de receber carinho e comida, ele tem que servir para vigiar minha casa. Toda noite, viu, Gordinho? Amém, Gordinho? Eu solto ele. Aí tem dia que a Dani fala assim, ó, não solta ele porque ele vai sujar tudo. Eu prefiro tudo sujo, meu portão no canto. Porque na hora que alguém mexer assim no portão, já tem um fio desse tamanho aqui, latindo. Quem é que vai se meter nem querer entrar lá em casa? Além da proteção de Deus, eu estou me prevenindo de colocar o meu cachorro para trabalhar. Para valer a pena a ração cara que ele come. Não, não, irmão? Cadê a estrangeira do meu não? Ai, dali é. É que geralmente senta juntinho as duas, né? Então, irmãos, Ezequiel, ele sabia que ele tinha uma tarefa difícil. Qual era a tarefa difícil? Falar uma coisa que a pessoa não queria ouvir. Você já passou por essa situação de você ter que falar alguma coisa para alguém e ela não está nem disposta a te ouvir? Deus já disse aqui, ó, essa nação rebelde são filhos de duro semblante, e eu te envio. Aí o Senhor fala assim, ó, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam ou deixem de ouvir, você vai falar. Jesus estava com uma multidão de pessoas, e aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. E a Bíblia diz que Jesus falava palavras duras, é ou não é? E quando era o melzinho, quando era a palavrinha que descia, que era uma beleza pela goela, estava lá um monte de gente, né, Dida? Todo mundo olhando assim, ai Jesus. Aí quando Jesus vinha com uma pancada, aí a multidão diminuía. Até o ponto de a multidão, ao invés de estar ali, seguindo Jesus pelas suas palavras, estavam gritando para crucificá-lo. Então os mesmos que aplaudem hoje podem tentar te matar lá na frente. Você está entendendo, irmãos? Como a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. A Bíblia diz, bendito o homem que confia em Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Pode estar a luta que você estiver enfrentando. Não adianta você dizer, não tem lutas. Tem. Todo dia tu levanta e tu tem que lutar pela tua vida, pelos teus familiares. Seja você orando por eles, intercedendo, seja aconselhando, seja dando amor, carinho, cuidado. Isso faz parte da nossa vida. Então Ezequiel precisava falar. E como Ezequiel precisava falar, a gente também precisa falar. A Bíblia diz que se a gente não falar, o que é que vai falar? As pedras vão clamar. E nós não somos pedra. Eu não vou mandar você dar um beliscão do teu lado, porque eu sei que não tem nenhuma pedra aqui, né, irmão? Não vai ter nenhuma reação. Então Deus diz a Ezequiel que ele devia falar a mensagem, custava o que custasse, independente de as pessoas ouvirem ou não. A semente, ela deve ser plantada, independente do solo ser fértil ou não. E tem uma hora que você vai lançar uma semente que vai ser lançada onde? No solo fértil. E você acha ali, ó, não, só falei uma coisinha. Aquela coisinha é tão importante para aquela pessoa. Ela se apega tanto àquela coisinha. Eu estava dizendo para o Marcos, ele nem lembra, mas eu lembro. Porque o Marcos é esquecido, né, Jânio? É esquecido, né, Jânio?
Ela disse que é, viu? Aí eu disse pro Marcos uma vez, uns 5 anos atrás, por aí. Eu passei tipo uns 2 meses sem pregar na igreja. Que eu sempre empurrava para a mãe, né? A senhora é pastora, a senhora prega. Aí eu lembro que terminou o louvor, o Marcos me chamou, ele não lembra, diz ele que não lembra. Ele me chamou assim atrás, deixa eu te perguntar uma coisa, por que tu não prega mais? Não tem um... Aí eu, rapaz, pois é, às vezes eu acordo, desculpa, né? Às vezes eu acordo de manhã, indisposto. E a disposição que eu não tinha lá, eu tenho hoje. Então é mesmo, só depende da gente. Então o negócio que ele falou, eu lembro até hoje. E coisas que a gente fala para as pessoas que não é marcante para nós, pode ser marcante para elas. Então, irmãos, diga assim, eu preciso falar, diga, eu preciso falar do amor de Cristo. Lance a semente, irmão. Não é você que vai ficar regando, não. Muitas vezes você pode lançar a semente e você regar, mas pode outras pessoas regarem no teu lugar. E quem vai germinar é o Espírito Santo, irmãos. A semente foi lançada na tua vida e na minha vida. E olha onde é que nós estamos aqui. Estamos aqui na presença de Deus. Amém, missionário? Então, irmãos, a mensagem é de julgamento, é de advertência. A mensagem diz que o povo vai enfrentar consequências. Consequências de quê? Do pecado. Saiba que todo crime que um bandido, um criminoso, ele faz, ele pratica, ele tem que assumir com as consequências. E eu estava vendo, o falar é tão importante, que quando os policiais, eles prendem uma pessoa, eles não têm a opção de ler os direitos daquela pessoa. Eles têm a obrigação de ler. No momento que eles prendem aquela pessoa, eles têm que dizer os direitos do indivíduo ali que foi preso em flagrante. Porque o STF decidiu que, se não for lido os direitos daquele preso, pode invalidar o processo. Então, no momento da prisão, o policial, independente do preso ali, irmão Francisco, ouvir ou não, ele tem que ler o direito. No momento do interrogatório, aquela pessoa, querendo ou não, fazendo ali, tampando os ouvidos, está registrado que o policial lê os direitos dela, que são constitucionais. Você está entendendo, irmão? Então Deus falou o que para Ezequiel? Ezequiel, tu vai comer um pergaminho. E esse pergaminho, ele é doce na boca e amargo no teu estômago. Quantos gostam aqui de doce? Cuidado com a diabetes, não. Com muito doce, não, Marquinhos. Esse negócio de muito doce. Então é docinho, aquela coisa. Você já comeu uma coisa doce, fatia, que te dá prazer, você fica, que coisa gostosa. A gente foi para Gramado, era cada doce, esse chocolate gostoso. A gente passava e via aquelas cachoeiras de chocolate, dava vontade de se jogar na cachoeira. Mas as consequências também. Então, irmãos, docinho. Pecado no começo ele é tão doce. E depois vem as consequências amargas. E Deus falou, olha, come esse pergaminho. O que era o pergaminho, irmão? O pergaminho era uma pele de animal, como de ovelha, de cabra. Ela era tratada e ela era usada para você escrever, para a forma escrita. Depois, mais para frente, vê o papel. Então, a gente anda hoje com os tablets, com o celular, com Bíblia aqui, mas antes tudo era com pergaminhos. Era com esses pacotes para cima e para baixo. Guardava aqui, guardava ali, com cuidado. Então Deus estava dizendo para aquele povo que a consequência da rebeldia deles seria pesada. O pecado nos afasta de Deus, amém ou não amém? Então aquele povo estava distante de Deus. E os filhos, os netos, os bisnetos, gerações longe de Deus.
Irmãos, Deus, Ele chama atenção, Ele fala, que nem a gente não quer sair batendo logo no filho, não é? A gente chama atenção, não faz isso não, menino, presta atenção, e fala outra vez, até que tem uma hora que você tem que dar uma lapada. Ó, a Maite olhando para a Paulinha aí, ó. Ela tá olhando para tu aí, ó. Tipo, eu tô lembrando, viu, mamãe? Eu estava dizendo ontem, eu apanhei pelo Júlio e pela Tati juntos, irmãos. Não foi não? Eu era o que mais apanhava, porque eu dava trabalho. Eu lembro uma vez, estava eu e o Júlio brigando dentro do banheiro, irmão, de soco. E eu queria ser tipo um ninja. Quando lá veio a mãe, eu pensei que ela ia dar um tapa no Júlio e ela veio só em mim. Solta ele, solta ele. Sempre eu apanho, sempre eu. Então, eu apanhava mais porque eu dava motivo. Então, os crentes que apanham mais, que levam mais chamada de Deus, é porque é preciso. O pai precisa disciplinar os filhos. Não tem esse negócio do pessoal dizer hoje, claro que a gente não vai espancar, né, irmão? Mas dá uns tapinhas nas perninhas, velho. Tem que disciplinar. E o nosso Deus nos disciplina. Isso representa que a mensagem que Ezequiel devia entregar era uma mensagem de advertência e julgamento, mas também uma mensagem de esperança e de restauração. Restauração. O nome dessa igreja, Restauração. Tabernáculo da Restauração. E o Senhor está nos restaurando todos os dias. A gente vê essa igreja que está bonitinha, tá, né? Precisa de cuidados. Imagina a tua vida, precisa uma hora ou outra de um reparo, de uma reforma, de um cuidado especial. Precisamos estar aptos para ser usados por Deus. Como é que o pai vai aqui, o pedreiro está cheio de ferramenta aqui atrás. Se a serrinha estiver cega, como é que ele vai cortar? Se o martelo estiver quebrado, como é que ele vai martelar? Se a chave de fenda estiver com a ponta quebrada, como é que ele vai virar? Irmãos, nós devemos ser ferramentas afiadas nas mãos de Deus. Ferramenta afiada nas mãos de Deus. Quando a gente estava no mundo, nós dizíamos para as pessoas, vamos sair, vamos para a festa, vamos beber, vamos para lá. Não era assim? Todo animado. E por que a gente não tem o mesmo ânimo hoje para dizer, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, vamos servir esse Deus que mudou a minha vida? A Débora dizendo às amigas, mulher que deixou de beber. E eu disse, eu tenho que chamar elas para agora servir a Deus, deixar a bebida. Mas nós somos tímidos, às vezes a gente fica, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, irmão? Jesus foi lá e foi humilhado. Jesus foi chicoteado, foi cuspido. O tanto de palavras que devem ter falado com Jesus ali, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então nós temos que pagar um preço para que as pessoas também venham aos pés do Senhor Jesus. Amém, irmão Deus? Ezequiel 2:1 diz, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Ezequiel, ele usa várias vezes essa expressão para se referir a ele mesmo. Então ele enfatiza que essas características humanas são concernentes à humanidade. Filho do homem é utilizado também com frequência pelo próprio Jesus para se referir a ele mesmo. Amém, irmãos? Então dessa maneira Cristo se autodeclarava que ele tinha humanidade. E ele fala assim, põe-te de pé. A palavra diz no capítulo anterior que quando Ezequiel viu toda aquela glória, aquele poder, ele estava ali prostrado, amém, Ismael? Diante do Senhor glorioso, ele se jogou no chão. A Bíblia diz que Isaías, quando viu também, se prostrou. Daniel, quando viu aquele anjo, caiu no chão que não conseguia se levantar. A glória de Deus é tremenda, irmãos. A glória de Deus, o poder de Deus é tremendo.
Quantas vezes a gente está na presença de Deus e a gente não quer sair da presença de Deus? Quantos momentos que você fica ali falando e falando? Você não precisa ouvir a voz de Deus. Fala, Ele fala na hora que Ele quer. Ele vai responder na hora que Ele quiser. Mas a gente precisa conversar com o nosso Deus. É através de um sonho que Deus te responde. É através de alguma pessoa que Deus envia a mensagem. Aqui Deus enviou um profeta Ezequiel para trazer uma mensagem para aquele povo. Deus podia ter ficado calado, mas Deus, Ele ama tanto o seu povo que Ele enviava pessoas para falar. A Bíblia diz que tinha um profeta Jonas. Quando você vai ver os historiadores, vão pesquisando, não foi enviado só Jonas para Nínive. Nínive era uma cidade perversa. Foi enviado outros profetas antes de Jonas. Eles matavam os profetas, penduravam o pescoço, a cabeça na frente da cidade para os profetas não irem mais. Por que você acha que Jonas tinha tanto medo daquele povo perverso ali, aquele povo maldoso? A gente chega na cidade hoje, nos cantos tem assim, baixa o vidro, não é isso? Tira o capacete. E lá era assim, vem profeta para cá que a gente arranca a cabeça e bota aqui na frente como exposição. Era um povo que na concepção de Jonas, eles não mereciam perdão. Mas no olhar de Deus, aquele povo merecia perdão. Eu e você estamos aqui hoje porque o Senhor viu que nós merecíamos perdão, irmãos. Diga eu sou perdoado, eu fui perdoado. E todos os dias a gente peca e Deus está ali disposto a nos perdoar. Põe-te de pé, aqui em Ezequiel 1:28, no capítulo anterior, diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor, aquele brilho ao redor. E esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Eu sempre tenho pedido para Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, ou me leva para a tua dimensão. A gente vive em 3 dimensões. Me leva para a tua dimensão para me ver mais do que eu tenho visto com os meus olhos. Então, os pensamentos de Ezequiel aqui deve ter no começo amedrontado ele. Quando ele viu aquele brilho, aquela glória toda, e ele se jogou no chão, caiu, com o rosto no chão. Deus estava se revelando a Ezequiel. Quantos de coração, irmão, quer que Deus se revele para ti? Então tem que estar preparado. Deus se revelou para Jeremias, e não é o mar de rosas que a gente vê hoje nos profetas. É carrozão top, é casa top dos profetas. Jeremias era surrado, Jeremias era jogado no poço, Jeremias era agredido, irmão, era todo tipo de humilhação. Isaías, o próprio Ezequiel. Então, se você quer receber a mesma glória aqui, você tem que receber também os ônus da glória de Deus. Porque ninguém queria ouvir o que o profeta estava dizendo. Porque ninguém queria ser repreendido. Eu estava vindo para a igreja sexta, e eu sempre dobro numa rua. Quando eu ia dobrar na rua, tinha um monte de carro voltando, porque tinha um caminhão. Você acha que aqueles carros queriam voltar ali alegres, porque não podia mais seguir, tinha um caminhão travando a passagem? Foi chato, não foi? A gente teve que ir para o outro canto, pegar um engarrafamento. Então, irmãos, as pessoas estão na sua rota, e quando Deus chega assim, muda essa rota, as pessoas não querem. Essa rota aí vai te levar para a destruição. Muda essa rota. E as pessoas não querem. E não tem negócio de ser gato, não. A gente não tem 7 vidas, não. Só tem uma, e tem que ser muito bem vivida na presença dele. Amém, irmãos? E aqui no versículo 2 ele diz, então ele falava. Aí diz o que? O Espírito entrou em mim. O Espírito de Deus entrou. Ele sentiu algo diferente.
Quantas vezes a gente está aqui na igreja, ou na tua casa, ou em qualquer lugar que você estiver buscando, e você sente alguma coisa diferente, que você não consegue parar de chorar, que você sente aquela presença gloriosa do teu redor. E aqui diz: o Espírito de Deus entrou e colocou ele de pé, e ele ouviu aquele que falava. Então, irmãos, nós estávamos como Ezequiel, ali, jogados no chão, e o Espírito de Deus se apossou da nossa vida, e hoje nós somos parte dele. Nós não fazemos mais parte desse mundo. O mundo ficou para trás, amém, Maneide? O mundo ficou para trás, irmãos. Hoje é uma nova vida. Alguém pode dizer um amém aí pela vida nova que você recebeu? Nova vida em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Quem nos via antes num bar, virando a noite, hoje nos vê orando. Não nos vê não, que não tem como ver, mas sabe que a gente está orando. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mudou, vida nova. Para terminar, irmãos, aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó. Abre aí, anota aí, irmã Ritinha. Está anotando não hoje? Atos capítulo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, Jesus falou o que para eles? Olha, não saiam de Jerusalém, fica aí. Aí passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Com 49 dias, quase 50 dias, quase 2 meses, a Bíblia diz que estava... Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e desceu o Espírito Santo como um vento impetuoso, e com línguas de fogo foram repartidas sobre cada pessoa. O Espírito de Deus descendo sobre cada pessoa. Estavam ali preparados, esperando o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo permanentemente dentro de nós, mas antes não era assim. Antes do dia de Pentecoste, o Espírito Santo se manifestava esporadicamente. E depois dessas línguas de fogo, aí pronto, tudo mudou. O Espírito Santo fez morada permanente em todos nós, irmãos. Amém? Então você e eu nunca estamos só. Se eles não tivessem ouvido a voz de Jesus e fossem para outra cidade, eles perderiam o Espírito Santo e essa manifestação do Espírito Santo. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Quantas vezes a gente ouve a voz de Deus falando de diversas formas, faz isso, faz aquilo, e a gente não faz. Não era algo comum os que confiavam em Deus, e tão pouco uma habitação permanente. Então não era algo comum do Espírito Santo permanecer. Ezequiel, voltando para Ezequiel 2, 3 e 4, ele diz: filho do homem, vou enviar vocês aos israelitas, essa nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se voltado. Olha, essa geração, as gerações passadas têm se voltado, revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviar, você é obstinado e rebelde. Lhe diga: assim diz o Senhor. Então Ezequiel teve essa difícil tarefa de trazer uma mensagem de conserto para o povo de Israel. E é muito difícil quando a gente tem que transmitir uma palavra que não é agradável. Eu lembro de uma técnica lá na empresa chamada Mix-Mantini, e eu era o supervisor da empresa nesse tempo aí. A tia Tereza tinha contratado ela, e naturalmente tinha que ser a tia Tereza que tinha que descontratar ela, demitir. Ela: Léo, vai lá, demite ela, não sei o que dá certo não. Eu cheguei para mim e disse: me preciso conversar contigo. Sentei, meu Deus, gostando dessa pobre réu, pensando assim, né? Gostando dela, tão gente boa. Eu disse: olha, a empresa não vai precisar mais do seu serviço, a gente agradece muito ela. Mas por que não é a Tereza que tem que me dizer isso? Eu fui o portador dessa notícia.
Porque ela já era cliente da tia Teresa há muitos anos, então ela esperava uma consideração. E eu disse, não, ela pediu para mim falar contigo, então por isso que eu estou te trazendo essa notícia. E ela ficou chateada, mas eu acho que ela falou depois com a tia Teresa. Mas eu tinha que ser o portador daquela notícia. E quando a gente tem que dar a notícia ruim, é algo dolorido. Eu assisto muito casos de policiais, de crimes, e eu vi um policial, ele disse, a pior parte agora é dizer para a família que a pessoa amada deles apareceu, mas está morta. E aquela notícia é a pior notícia. Então esse povo aqui estava morto espiritualmente. Eles estavam perdidos. Deus falou que, nação que é obstinada em ser rebelde. Eles têm ali o prazer de ser rebelde. Eles têm assim no coração a decisão, preciso ser rebelde. Eu tenho que fazer o que eu quiser. Que negócio é esse de Deus mandar eu fazer o que Ele quer? Uma geração, outra geração, os antepassados e o tempo passando. Essa igreja, ela está debaixo da presença de Deus. Amém ou não amém? Amém. Mas nós temos uma história, a história do pastor Grisé, irmãos. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é um legado de um homem que serviu a Deus há um tempo atrás. Amém. Tanto a pastora continuou o legado, como eu estou continuando junto com ela. E eu espero que meus filhos continuem. Você está entendendo, irmão? A gente não apareceu do nada. A igreja, não, irmãos, foi trabalho do pastor Grisé de anos e anos e anos de dedicação. Então a gente tem que continuar. Você vê que não foram os filhos de Moisés que continuaram o legado dele. Quem foi? Josué. Então não tem esse negócio de, o filho continua. Se tiver fazendo a vontade de Deus, continua. Não é porque eu sou filha, a Tati é filha, que a gente vai continuar. A gente tem que continuar porque nós estamos nos entregando na presença dele. Eu sei que eu não posso estar vendo esse tapete aqui, eu tenho que andar nesse tapete. Se eu andar fora aqui, me perco, espiritualmente falando. A gente tem que andar retinho, direitinho na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, cadê os irmãos? Não vou ficar até amanhã aqui. Cadê os irmãos aí da Santa Ceia? Cadê os irmãos? Cadê? Bora, meu filho. Tá faltando mais um. Quem é outro? Irmã Ritinha. Tá bom, precisa mais anotar não, viu, irmão? Pode vir. Vamos ficar de pé, igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quantos acreditam que o Senhor vem aqui nos resgatar aqui? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comam o pão e bebam o cálice. E beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Queria chamar aqui o missionário Isaías para fazer a oração aqui do... Amém, amados. Então vamos orar ao Senhor agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome. E a gratidão a Deus por Ele nos chamar como filhos amados e fazer parte desta Santa Ceia. Os que são escolhidos por Ele, por amor a Ele, e você ter no coração a certeza que esse momento é um momento especial, é um momento onde nós podemos se alegrar no Senhor e crer que Ele está aqui presente, como Ele estava ali com os seus discípulos, e que Ele ali naquele momento daquela ceia, Ele estava mostrando para eles que o amor que Jesus tinha por Ele, deles estarem ali participando com Ele daquele momento especial, que era a última Santa Ceia dele, porque Ele iria para o céu. Mas Ele deixou, amados, para nós, e nessa leitura aqui em que foi lida, é a certeza que nós temos que dar continuidade, é a certeza que nós temos que ter a reverência por esse dia, por esse momento em que aqui nós nos encontramos. Você vê o pão, você vê o cálice, mas tudo isso no reino espiritual tem um grande significado. Tem um grande significado para a vida daqueles que querem viver na santidade, daqueles que querem ter integridade e a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos com o coração alegre. Estamos aqui, Senhor, a nossa alma regozija, Senhor, de alegria, em um chamado que neste domingo o Senhor nos chamou, nesta manhã, para fazer parte desta Santa Ceia. Oh, Pai, aqui nós apresentamos a Ti, Senhor, o pão, Senhor, esse suco da videira, Senhor Deus, e que nós sabemos que foi feito por mãos humanas, mas nós sabemos que do céu, Senhor, o Senhor já o abençoou, o Senhor já tirou tudo aquilo que era, meu Deus, humano, e o Senhor transformou em algo sobrenatural. Que cada um que participar, meu Deus, cada um, Senhor, que teve, Senhor, um momento de reflexão pela leitura da palavra, de poder, Senhor, comer, Senhor, e beber deste cálice, vai sair daqui, Senhor, na certeza que o Senhor fez um grande mover em sua vida, tirando, ó Deus, o mal, tirando a doença, tirando, ó Deus, todo o pecado, que possamos, ó Deus, crer que já está abençoado, e todos que vão participar, Pai, seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Continue nessa comunhão com o Senhor. Seja bendito o poder e a luz aparecer. Seja bendito o seu sangue. Está
que a neve, se neste sangue lavar, mas cada igreja deve ser. Diga, mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lava-nos de todo pecado, lava-nos de todo pecado. Que maravilhas esse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue eu creio, Jesus. Diga mais uma vez, diga mais uma vez para ele. Alto mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Levante aí esse pão e esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus e o seu corpo. Ofereça aí ao Senhor. Queria chamar aqui o Tony para fazer essa oração. Aleluia, Deus. Ó Senhor, se estamos aqui hoje, Pai, se nós te amamos, se declaramos o nosso amor, é porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. O Senhor nos amou ao ponto de dar o teu Filho, e Jesus nos amou ao ponto de se entregar naquela cruz. Hoje, Deus, estamos dizendo: Senhor, queremos ter comunhão contigo, queremos fazer parte do teu corpo e do teu sangue. Queremos ser contigo, Senhor, não porque merecemos, mas porque aceitamos a tua graça e o teu amor, Jesus. Aceitamos, Senhor, a tua graça sobre nossas vidas, essa graça que nos perdoa dos nossos pecados, que nos limpa e que nos dá um lugar contigo, Pai. Abençoa, Deus, cada uma dessas vidas. Abençoa este pão e este suco que nós tomamos. E que ao tomar, Deus, que estejamos cientes de que estamos dizendo: Senhor, queremos ser um contigo, queremos ter comunhão contigo, queremos ser parte do teu corpo, do teu sangue, Jesus. Não queremos mais viver para nós mesmos, mas queremos viver para ti, assim como o Senhor deu a sua vida por nós, Pai. Oh, aleluia, irmãos. Tomai e comei em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu habitas dentro de nós, Senhor. Nós somos um em ti, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Teu Espírito habita dentro de nós, meu Pai. Os irmãos podem recolher.
Continue em comunhão com o Senhor. Eu lembro que há uns 2 meses, eu acho, 2 meses e pouco atrás, eu tinha falado com uma pessoa que ela precisava aceitar Jesus. Porque Jesus, Ele nos ama e Ele quer ter comunhão conosco. E essa pessoa, ela disse assim, não é o momento. E essa semana eu soube que ela aceitou Jesus. Ela vai confirmar aqui na frente que aceitou Jesus. Amém, minha filha? Vem aqui. É você mesmo, pode vir. Eu lembro que ela falou, não foi, minha filha? Você disse, não, depois. Foi. E Jesus, Ele fica esperando a gente dizer sim. E ela fez essa confissão de se entregar a Jesus. Queria que a pastora confirmasse aqui essa vida entregue nos pés do Senhor Jesus. Amém, né? Amém. Tudo tem um tempo e hora de Deus. E foi o tempo da Flora, né? Quantas vezes o Senhor não ficou ali à porta, esperando ela abrir para ele entrar, fazer morada, né? E ela, por motivos dela, de circunstância, ela adiou. Mas o Senhor é tão paciente que Ele perseverou e conseguiu, né, Flora? E nós estamos muito felizes, né? Uma vitória para a vida da Flora, para a igreja, para o Senhor, para o reino de Deus, amada. Aplauda o Senhor Jesus. Motivo só de alegria, de gratidão. A gente não tem noção da festa lá no céu pela vida da Flora. Como Ele te ama, Flora. Como o Senhor te ama. E você teve essa oportunidade aqui, está tendo hoje, né? De deixar alguém tão lindo, tão maravilhoso morar dentro de você. Amém? Amém. Estenda as mãos, amados. E eu quero ouvir da boca dela. Eu aceito Jesus. Aceito Jesus. Bom, não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Meu Salvador. Mora dentro de mim, Jesus. Vamos orar pela Flora, ela precisa de nossas orações. É uma luta todo dia, como o pastor falou, todo dia a gente tem uma luta, né? E ela todo dia tem uma luta também. Vamos orar como igreja, irmãs em Cristo que amamos. Talvez ela não saiba, mas nós amamos muito, muito a Flora. Oh Deus, obrigada por essa vida, pela decisão, pela escolha de decidir por Ti, Senhor. No dia que ela te aceitou, Senhor, que ela disse, eu quero Jesus na minha vida. Oh Pai, houve festa nos céus, uma vida, Senhor, uma vida que o inimigo perdeu e o Senhor ganhou para a vida eterna, para morar contigo na glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que ela precisa, Tu sabe o que ela precisa. E eu sei que o Espírito Santo vai ajudar ela a se libertar de tudo aquilo que ela precisa, meu Deus. Porque algo grandioso, poderoso agora habita na vida dela. E ela sabe aonde vem o socorro dela, que vem do Senhor. E nós colocamos ela, mostrando aqui para a igreja a decisão da Flora. E que o Senhor abençoe cada dia como tem abençoado, cuidando, protegendo, livrando em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos chamar aqui a Zeneila, Mazé e Nicole. 3 aniversariantes desse mês. Foi uma bênção ontem lá na Zeneila, né? Me emocionei muito na hora que cada filho falando quanto a amava, né? Quanto não saberia viver sem ela, porque ele sabe que ela ora por
todos eles. Eles agradecendo e chorando, se emocionando. Foi muito lindo, amados. Ser tão amada, né, Zeneide? Cadê a Marcela? Cadê a Nicole? Gente, se quer bênção de Deus, né? Mais um ano. Dias que todos os dias o Senhor tem cuidado delas. Venham aqui mais pertinho de mim. Todos os dias, amado. Nicole aqui, 15 anos. Vocês aqui não precisam dizer a idade. Depois de 30 a gente não diz mais, né? Você agradece. Eu estava até dizendo assim, engraçado. Eu queria tanto chegar aos 60 para não ter que enfrentar fila nenhuma, ser prioridade. Aí agora eu vou chegar nos 70 e não estou querendo não. Pesa mais, né? 70 anos, eita Jesus. Mas tudo para a glória do Senhor, amém? Mais novinha do que eu, a Zeneide aqui, ó. Quando eu vi 65 anos, eu pensei que ela era mais velha do que eu. Mas, gente, é só motivo de gratidão ao nosso Deus, né? Porque até aqui quem tem nos ajudado, o Senhor, né? Pra gente viver cada dia, acordar e dar graça. E saber que o nosso dia Deus está ali, né? Cuidando de nós, nos livrando, nos protegendo, nos dando saúde. E a gente vence mais um dia, porque nós temos esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar por essas meninas. Querido Deus, Pai, obrigada pela vida da Mazé, da Nicole, da Zeneida. A nossa gratidão é a Ti, Senhor, porque elas estão aqui pela Tua permissão, pelo Teu amor, que é infinito, que é grandioso. Pai, que cada dia o Senhor continue abençoando, protegendo, guardando. Que cada dia elas possam vencer, romper em fé no Senhor. Abençoa com saúde, seus sonhos, seus projetos. Nenhum sejam frustrados, Senhor, porque a história já está contada. Que nada venha mudar a história do que o Senhor, o propósito tem para essas vidas. Que venha se cumprir, que venha se realizar em o nome de Jesus. Nós sabemos o quanto Tu a ama, cada uma, Senhor, enquanto nós, a igreja, amamos essas vidas. Parabéns para todas. Mais dias, anos de bênção do Senhor na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Estenda as mãos para a sua casa. Agradecemos a Deus por cada vida que veio nessa manhã, né, no sessal de casa. E disse para Deus nessa manhã, Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Ele te trouxe até a igreja. E é Ele que vai te conduzir de volta nesse dia abençoado por Ele. Querido Deus, Pai, obrigada, Senhor, pelos louvores, pela adoração que nessa manhã podemos colocar diante do Teu altar, diante do Senhor. Sentimos os céus abertos sobre esse lugar na hora da adoração, Pai. O Senhor estava recebendo a palavra abençoada, tudo o que aconteceu, os irmãos aqui reunidos, unidos na Tua presença. Pela vida da Flora, Senhor, que o Senhor recebeu de braços abertos. Pela vida das meninas que aniversariaram, Senhor, e agradecemos a Ti. E agora vamos retornar para nossa casa. Obrigada, meu Deus. Continua conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.